seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Papo Real, o canal que traz as peculiaridades da monarquia para você. Muito bem, nós temos falado bastante aqui do nosso curso online e o que nós decidimos é que nós vamos tratar os assuntos aqui de uma forma um pouco mais superficial e no curso online você terá a oportunidade de ter uma maior profusão nesses assuntos que nós estamos tratando aqui e você vai poder interagir com uma maior facilidade e, enfim, você vai receber um belo certificado ao final de cada ano. E se você quiser ser aluno Masterclass, ou seja, se você se comprometer a finalizar um ano letivo, você terá acesso à Ordem de Cavalaria, a Ordem de São Miguel Arcanjo, a Ordem Equestre do Arcanjo Miguel. Então, para você saber mais sobre o curso, maiores informações sobre o curso, você acessa www.cursomonarquia.com www.cursomonarquia.com. Lá você vai ter todas as informações, você vai poder ver as disciplinas que nós vamos tratar no curso. Enfim, está um curso muito interessante e é um curso único no Brasil com certeza, mas eu não tenho noção, não tenho ciência desse tipo de curso em lugar algum do mundo. Enfim, talvez em algumas universidades você tenha, mas não é um curso acessível a qualquer pessoa, tanto financeiramente quanto intelectualmente. Muito bem, vamos tratar do assunto de hoje. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. É o direito divino dos reis e rainhas, o direito divino dos soberanos. Estou aqui citando o meu livro, que é um livro que infelizmente não teve um sucesso comercial, porque trata-se de um assunto que apenas algumas pessoas têm interesse, né? Um livro bem grosso, onde nós falamos de direito dinástico, onde nós falamos, né, da história e de todas essas disciplinas que nós estamos abordando no curso. E, enfim, a ideia é refazer esse livro em português, traduzir esse livro em português, fazer alguns textos, né, que serão disponibilizados para os alunos do curso. Então vamos lá. O que vem a ser esse direito divino dos reis? Esse é um conceito que já vem de séculos e séculos atrás, que diz que o soberano ele tem a anuência da divindade, ou seja, ele é escolhido por Deus ou pelos deuses, ou seja lá por quem for, por um poder superior, para estar ao trono. Você acredita nisso? Você acha que é verdade? Bom, sob um ponto de vista lógico, né, se nós aceitarmos a premissa de que existe um Deus, e esse Deus onipotente, onipresente e onisciente, é óbvio, é lógico que aquele rei está reinando ali porque Deus quer, porque se Deus não o quisesse, seria fácil para Deus simplesmente colocar outra pessoa, ou enfim. É uma questão interessante, mas eu acho que a questão mais pujante é se o soberano deve estar acima da lei. Porque dentro desse conceito do direito divino dos reis, diz que o rei só deve prestar contas a Deus. Não existe nenhum poder secular terreno ao qual o soberano deva prestar contas. Eu discordo pessoalmente disso. Eu acho que uma monarquia moderna, hoje, o rei, até por uma questão de transparência, deve estar sempre à disposição da justiça e se cometer algum excesso, algum crime, ele deve ser punido. Não deve estar acima da lei. Não acredito que ninguém deve estar acima da lei. É claro, ao respeito ao soberano, ao respeito ao cargo, não à pessoa apenas, ao cargo. O cargo sim merece reverência, merece respeito, mas a pessoa, ela, como qualquer pessoa, todos nós somos seres humanos, somos passíveis de erro
e devemos sim ser julgados e sermos punidos caso tenhamos cometido algum excesso. Muito bem. Esse direito divino dos reis, ele endossou o que é conhecido como absolutismo. Então, naturalmente, o rei pode dizer: eu é que mando em tudo, só eu sou, como diria Luís XIV, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, porque foi Deus que o colocou lá. É muito simples. Se Deus é a vontade de Deus e ponto final. Então, esse é um dos pilares de sustentação do absolutismo. Como eu disse, eu não acredito. Quer dizer, não que eu não acredite enquanto fé, claro que eu acredito numa monarquia sustentada por Deus, eu acredito em Deus, eu acredito que a monarquia, que o rei deva ser ungido por Deus, sem sombra de dúvidas, mas eu não acho que o monarca deve estar acima da lei. Essa que é para mim a diferença. Eu não acho que o fato de Deus ter escolhido esta ou aquela pessoa para sentar no trono a faz acima da lei. Essa que é a minha opinião pessoal. Qual é a sua opinião pessoal? Assista o vídeo e coloque lá a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Vamos debater esse assunto. Se você discorda ou concorda, quem sabe a gente possa fazer um debate em vídeos futuros sobre o que você pensa. Muito bem. Então a Tracy Twyman escreveu no seu livro Na Defesa do Direito Divino dos Reis, né? Ela diz o seguinte: na nossa cultura judaico-cristã, a ideia de uma monarquia ordenada pela divindade é suportada pela Escritura, ou seja, apoiada nas Escrituras Sagradas. Então, acredita-se, por exemplo, no rei Davi, que o rei Davi foi ungido por Deus para ser o rei dentro da cultura judaica. Novamente, falamos de Jesus. Se diz que Jesus descendia de uma linhagem real do rei Davi, tanto por São José, seu pai, como por Santa Maria, pela Virgem Maria. Então, essa noção de ter sangue real, ela é presente. Eu vou mostrar, nós vamos falar aqui sobre isso, sobre os tronos, né? Quais são os tronos que a grande maioria deles, eu diria 90% deles, se sustentam nessa categoria, né? Porque esse direito divino, ele se popularizou bastante no Ocidente, na época da Idade Média, mas ele é uma coisa que vem das épocas tribais, é uma época, no tempo em que você tinha aquelas sociedades tribais e digamos, o chefe, ele tinha um apoio, digamos, o segundo poder ali era o xamã, né? O pajé, como se diz no Brasil. Então o rei, o poder secular, ele sempre tem um lado, um apoio no divino, né? Ou no sobrenatural, vamos dizer assim. Então você tem isso nos faraós também, que eram considerados deuses vivos e tinham um forte apoio dos sacerdotes, que eram a classe mais poderosa da época do Egito Antigo. Você tem também o culto aos imperadores romanos, né? Eram feitos templos e estátuas e se rezava e se faziam oferendas para esses imperadores. Então, isso é um fator interessante. E se nós formos ver nossa monarquia mais recente, você vai ver que, por exemplo, a rainha Elizabeth II, que é a monarquia mais famosa do mundo, de mais prestígio, vamos dizer assim, ela reina pelo quê? By the grace of God, pela graça de Deus. E graças ao rei Henrique VIII, que criou a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, ela é também como o Papa está para a Igreja Católica Romana,
a rainha está para a igreja anglicana, ela é como se fosse o Papa, né? Ela é a chefe, né? O soberano é o chefe da igreja anglicana. Você pode estabelecer isso, continuando a falar na Europa, né? Você tem uma escalada muito grande, né? Como eu disse na Idade Média, você tem o Papa coroando o imperador Carlos Magno e criando essa dinastia do Império Romano do Ocidente para fazer um antagonismo ao Império Bizantino, ao Império do Oriente, né? E toda essa situação acaba causando a grande cisma em 1054 entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, né? Então você vê que isso é bem presente, né? Então outros exemplos de reis, o rei Abdullah da Jordânia e o rei Muhammad do Marrocos, ambos descendem do profeta Maomé, Muhammad, da tribo do Quraysh. Então, isso dá uma legitimidade ao seu trono, tanto o rei da Jordânia quanto o rei do Marrocos. Nós temos um outro exemplo, o Dalai Lama. Dalai Lama, até 1959, o Tibete era um país livre e tinha o seu monarca, o seu soberano, que era o Dalai Lama. Isso é muito interessante porque o Dalai Lama é considerado, esse Dalai Lama atual, Tenzin Gyatso, é considerado a quarta encarnação da mesma pessoa, a 14ª, perdão, encarnação da mesma pessoa. Então, antes dele, 13. Veja, o primeiro veio a falecer, o segundo se crê que é a encarnação do primeiro, e assim por diante até esse último, que é o 14º. Então há uma série de testes, isso não é simplesmente um ato de fé, uma série de testes são feitos com a criança que se crê ser a encarnação, inclusive de apontar objetos. Então, digamos, o sujeito coloca lá 3/3 diferentes, sendo que apenas um deles pertenceu ao Dalai Lama anterior, e a criança tem que ter 100% de acerto nesses testes. Então é muito interessante, nós vamos falar no curso, nós vamos falar com profusão sobre essas características do direito divino. Então é muito interessante. E uma outra faculdade do Dalai Lama, do soberano tibetano, é que ele é considerado uma manifestação do Bodhisattva da compaixão, né? Chirenzi em tibetano e Avalokiteshvara em sânscrito. O rei da Tailândia também, o rei da Tailândia, ele também tem uma posição ungida pelo budismo Theravada, o budismo tibetano, tailandês, né? Você tem o imperador do Japão, a religião do imperador é o shintoísmo, o Shinto. Então, se acredita que o imperador do Japão descenda de Amaterasu. Amaterasu em japonês é a deusa do sol, então ele descende do sol. Nós falamos do Império Romano, o próprio Júlio César, que não foi imperador, mas foi quem deu origem com o falecimento dele, foi o que deu origem ao seu herdeiro Augusto a iniciar o Império Romano, né? Então, se dizia que a família Iuliae, que era a família de Júlio César, descendia de Vênus. Então, o próprio Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, ele era príncipe da casa real dos Shakyas, né? Krishna, hindu, vem da família real de Mathura e foi o 8º filho da princesa Devaki e do seu marido Vasudeva. Enfim, o direito divino dos reis, todos os reis precisam ter alguma validação, algo que os coloque naquela posição por alguma
questão sobrenatural, né? Então esse princípio do direito divino não quer dizer que hoje necessariamente isso seja preciso, né? Mas esse é o princípio do direito divino dos reis. Você concorda? O que você acha disso? Deixe aí os comentários ou faça perguntas que nós vamos responder as suas perguntas e quem sabe fazer um debate aqui, por que não? Vamos fazer um debate aqui dos assuntos, se você concorda, se você discorda. Se você gostaria de fazer um debate sobre algum assunto que nós já falamos, não tem problema, você manda para o nosso e-mail, né? O paporeal@gmail.com e nós vamos tratar do assunto o que você quiser ouvir. Enfim, pessoal, continue me seguindo nas redes sociais. Nós temos várias entrevistas e várias conversas aí agora no final do mês de agosto e na Semana da Pátria. Então, continue nos seguindo, dá uma olhada lá no curso, o curso está muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser se aprofundar mais nesses temas, a sua chance é fazendo o curso. Muito bem. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você sabe que eu faço questão de ter você aqui no nosso Papo Real. Continue se cuidando, continue tomando cuidado para não pegar esse vírus e para não passar também para as outras pessoas. E um grande abraço e até o nosso próximo Papo Real.